Olá, meus queridos, tudo bem com vocês? Quem está falando aqui é o professor Gustavo Treveder e hoje nós vamos falar sobre estática, a parte de hidroestática, beleza? Vamos lá comigo. Bem, nosso objetivo: aprimorar os conceitos de equilíbrio e entender os conceitos de densidade, massa específica e pressão, certo? Bem, por que a gente tem que entender isto, né? Porque nós estamos evoluindo, nós saímos daquela situação de equilíbrio de corpos rígidos, né, de corpos extensos, e agora estamos indo, será que fluidos também conseguem ter essa situação de equilíbrio? A resposta, sim, meus queridos, sim. Só que eu não posso trabalhar com as mesmas grandezas, eu não consigo trabalhar com as mesmas relações que eu trabalhar com corpos sólidos, certo? Então eu preciso aprimorar um pouco esse conceito. Certo? Então, primeira coisa, vamos entender o que é fluido. Então, acompanhe comigo aqui no slide. Para entender, precisamos compreender o que é fluido. Fluido é todo gás ou líquido, ou seja, matéria que apresenta viscosidade e tem a capacidade de se adaptar nos recipientes que o contêm. A viscosidade é a principal característica dos fluidos, que é resultado das suas ligações químicas, além de fatores externos, como a temperatura. Viscosidade é a resistência ao escoamento. Então aqui existe uma ilustração, né, de um óleo descendo, né, em um vasilhame, no caso um becker aqui, então você perceba a questão da viscosidade, ok? Bem, vamos fazer uma divisão entre o estudo dos fluidos. Então nós temos a chamada fluido estática, é o que estuda os fluidos em repouso, chamado de hidrostática. Então você vê aqui dois exemplos, né? Por exemplo, um urso, né? Aqui mergulhado na água, né? E um cara aqui, ó, por exemplo, lá no litoral, né? Pegando aquele sol maravilhoso, lá em Caiobá, Pontal, ali, aquela região aqui das praias belíssimas do nosso Paraná, bem de boa ali, ó, só curtindo o solzinho em cima da piscina. Coisa linda, né, cara? Ou vocês aí do nortão lá, né? Do oeste paraense, que tem aquelas praias lindas artificiais através de represas, né? Vamos aproveitar. Bem, então são duas situações. Então você tem corpos, por exemplo, boiando sobre a água, são situações que envolvem a chamada hidrostática, ok? E nós temos a chamada fluidodinâmica, que, se você for analisar, que estuda os fluidos em movimento, chamado de hidrodinâmica. Então, por exemplo, você pode perceber aqui que você tem uma canoa, né, que está, por exemplo, passando ali uma parte de pedras, né? Você tem, por exemplo, a asa de um avião. Então, o passar, por exemplo, do fluido sobre uma pedra faz com que você tenha, por exemplo, uma questão da velocidade. Então, normalmente, quando existe o afinalamento de um rio, né, da correnteza do rio, existe o aumento de velocidade. A mesma ideia do avião. Então, você tem aqui, por exemplo, o sistema de baixa pressão, sistema de alta pressão embaixo, alta pressão embaixo, e você tem a baixa pressão em cima, certo? Isso faz, por exemplo, que o avião ele tenha um negócio chamado de sustentação, ok? Bem, eu quero que vocês agora façam essa atividade aqui, acompanhem comigo e observem esse slide. Diz o seguinte: quais dessas imagens tem ligação com os conceitos de hidrostática? Então, por exemplo, aqui eu tenho um sistema de freio. Aqui eu tenho lá os pedreiros, né, os profissionais da construção civil utilizando a famosa mangueira de nível. E aqui você tem a foto de um iceberg. A minha pergunta é, meus queridos, olha aqui, ó, quais dessas imagens têm relação com a hidroestática? Vou dar um tempinho para vocês e daqui a pouco a gente responde.
E aí, meus queridos, entenderam? Eu acho que a maioria caiu na minha pegadinha, porque eu fiz a seguinte pergunta: quais desses exemplos, essas imagens, estão relacionados com hidrostática? A pergunta é: todos, cara. Todos eles têm relação com hidrostática, certo? Então, independente que você escolhesse, tá certo, né? Todas elas têm relação, só que são teoremas e princípios um pouco diferentes um do outro, certo? Então, por exemplo, aqui, ó, vamos pegar o sistema do freio. O sistema de freio a disco dos veículos funciona através do princípio de Pascal, né? Então, você tem lá um fluido que está no cilindro, normalmente isso aqui a gente chama de cilindro mestre, né? Ele tem um tamanho pequenininho e aí você comprime esse óleo que está aqui dentro, né? E você acaba jogando para o sistema de pinça do freio. Existe uma diferença de área envolvida aqui. Então você vai perceber que o cilindro mestre, que está aqui em cima, tem uma área menor, e aqui na parte de baixo, onde tem ali a parte do freio a disco, ele tem uma área bem maior, certo? E existe, né, a distribuição desse fluido aí. Então, o princípio de Pascal, você tem, por exemplo, um iceberg flutuando, né? Então, tem um velho ditado que diz o seguinte: olha, você tem ali apenas a ponta do iceberg, né? E tem razão, porque mais de 95%, né, do corpo do iceberg está debaixo d'água. Os outros 5% é o que a gente acaba vendo, certo? Então, isso, por exemplo, é o teorema de Arquimedes, né? E a mangueirinha de nível, né? Um negócio extremamente, né, simples, barato e que você consegue traçar um plano, né, horizontal de maneira perfeita, certo? Muito simples de fazer. Se você é pedreiro, já trabalhou, já conhece um pouco isso, o segredo qual é que é? Você sabe. É tirar todo o ar da mangueirinha. Então você enche a mangueirinha com água, certo? E não tira nenhum. E por que isso? Simples, porque aqui tem o teorema de Stevens, o chamado tubos comunicantes. Então, você deixa a mangueira aberta de um lado para o outro e a mesma pressão que está atuando nessa película de água é a mesma que está lá. E aqui, como existe, né, o equilíbrio de pressões, desde que não tenha nenhum algo contaminante, no caso, nenhum fluido diferente, como uma bolha de ar, você vai ter o mesmo nível de um lado para o outro. Certo? Independente da situação do chão, como mostra essa imagem aqui que está no slide. Beleza? Tranquilo? De boa? Então, já iniciamos aqui. Agora, meus queridos, nós precisamos saber o seguinte: nós precisamos definir algumas grandezas que são fundamentais para você poder entender a boa hidrostática, certo? Nós vamos ter que defender, como eu disse, né, definir, melhor dizendo. Como eu disse para vocês, nós temos essa situação de que eu não posso utilizar as mesmas grandezas que eu utilizo lá em sólido para poder explicar, né, a parte de fluidos. Ou até posso, só que se torna um trabalho mais complicado para isso. Então, por isso eu vou definir algumas outras grandezas. A partir delas é a famosa densidade. A densidade é a razão entre a massa e o volume de um corpo. Então, a definição, acompanhe comigo aqui, em que D é igual M vezes V, melhor dizendo, D é igual M sobre V, é uma razão, em que D é a densidade, a massa é quilograma e o volume é metro cúbico, certo? Nós também temos aqui a chamada massa específica, normalmente quando nós trabalhamos com substâncias, certo? Que é dado, né, pela quantidade de massa que existe em uma unidade de volume de uma substância. Então, olha o que a gente tem aqui, ó, que a representação de massa específica é o μ, né, o micro ali. Então, você acaba tendo μ é igual M sobre V. Perceba que é a mesma fórmula, certo? A diferença é que a densidade a gente trabalha com corpo e a questão da massa específica você trabalha com substâncias, certo? A diferença básica é essa. Então, você tem aqui, oficialmente, como massa específica e densidade, a unidade de quilograma por metro cúbico, em que a massa é quilograma e o volume é metros cúbicos. Beleza? E aqui eu tenho a massa específica de algumas substâncias, né? Então, veja que interessante. Veja que as substâncias em formatos diferentes, em estados físicos diferentes, têm valores distintos. Eu quero que vocês observem o caso da água. A água, certo? Ela tem a 4 graus uma massa específica de 1, certo? Enquanto que o gelo, 0,92,
certo? Diferente o negócio, né? E veja outras substâncias, por exemplo, a platina, né, tem 21,4, o ouro 19,4, o chumbo 11,3, a prata 10,5, o ferro 7,8, o alumínio 2,7 e assim por diante. E que nem diz uma professora, né, colega minha, a professora Ana, ela diz assim, 21,4 o quê? Gramas por centímetro cúbico, certo? O que você tem que sempre falar a unidade. Perceba que eu disse para vocês aqui que a unidade oficial é quilograma por metro cúbico, mas os resultados que eu dei foi em grama, né, por centímetro cúbico. E por que isso? É uma questão de uso e costumes, né? Os químicos gostam muito de utilizar essa parte de grama por centímetro cúbico, principalmente, tá? Então, mas é simples, uma simples conversão, não muda muito aqui. Então, o segredo da densidade de massa específica, você que vai fazer exercício, é ficar de olho na unidade, só isso, tá? Então, o que a gente tem? Normalmente, os exercícios vêm ali em gramas por centímetro cúbico. Para utilizar em conceito de física, normalmente nós trabalhamos em quilograma por metro cúbico. O que eu faço então? Multiplico por 10 na terceira, certo? Uma coisa que acontece também é a questão do volume, certo? Nosso volume oficial é a unidade oficial de metros cúbicos. Só que às vezes aparece um centímetro cúbico, aparece litros cúbicos. Então o que você faz? Centímetro cúbico para metro cúbico, o que a gente faz? 1 centímetro cúbico é igual a 10 elevado a sexta metro cúbico, certo? Litros, 1 litro é igual a 10 a menos 3 metros cúbicos. 1 metro cúbico são 1000 litros de uma substância, ok? Então, unidades, todas essas aqui, unidades do Sistema Internacional de Medida. Agora eu vou fazer com vocês aqui uma atividade para ver se vocês estão ligados no esquema ali. Diz o seguinte... Abaixo temos 3 blocos de mesmo volume e que tem a quantidade de átomos representada por bolinhas coloridas, né? Pelo amor de Deus, professores, não me julguem, é só uma representação, certo? Átomo não é bolinha, por favor, é apenas uma representação. Coloque em ordem crescente a densidade de cada um deles. Eu vou dar um tempinho para vocês poderem pensar nisso e daqui a pouco a gente volta para responder. E aí, meus queridos, conseguiram resolver o exercício? Ficar esperto no bagulho ali, não cair na pegadinha do malandro? Né? Lembre-se uma coisa interessante. Volume está relacionado com massa, mas não é a mesma coisa, certo? Porque tem uma conexão que é a densidade. Então, se você for analisar aqui, observe, né? Quem que tem é o mesmo volume, quem que tem, entre aspas, mais massa, né? E está representado pelo número de átomos, como eu disse, representado por bolinhas aqui. Então perceba que o A, ele tem um valor intermediário, mediano, o B tem uma quantidade maior
e o C tem uma quantidade menor. Então a resposta correta é essa aqui, ó, CAB, né? Então, em ordem crescente, ou seja, menos denso, intermediário e mais denso. C tem as moléculas mais espaçadas, sendo menos densa, e B tem as moléculas mais concentradas, sendo mais densa. Ok? Tranquilo? De boa? Tranquilidade aqui, né? Vamos passar agora para uma outra parte, tá? Vamos falar sobre pressão, meus queridos. Bem, por que pressão, né? Que vejam, nós estamos relacionando aqui, no primeiro momento, uma parte entre massa e volume, para definir melhor, descrever melhor fluidos. Agora a mesma coisa vai ser com pressão, e pressão está relacionada com uma outra coisa, que é a famosa força. Então o que a gente tem aqui? Pressão é a razão entre a força e a área de contato com a superfície. Então, por definição, seria isso aqui, ó. P de pressão é força sobre a área. Essa força, ela está sempre perpendicular à superfície, ou seja, o que é isso? 90 graus, filhos, como está mostrando aqui no slide. Então, você tem a superfície e tem que ter 90 graus, certo? Se você não tiver, o que você vai fazer? Pegar a parcela que esteja 90 graus, ou seja, se o ângulo estiver fazendo, por exemplo, um ângulo alfa aqui com relação a essa força perpendicular, multiplica pelo cosseno, ok? Bem, simples, né? Como lá na parte de densidade é muito importante, presta atenção aqui, cara, é muito importante vocês ficarem espertos nas unidades, cara. Fique esperto porque sempre tem pegadinha nas unidades ali, ó. Então o que a gente tem? Primeiro, a unidade oficial é o Newton por metro quadrado, ou também o famoso Pascal, certo? Então você tem o Pascal, que representa a unidade por Newton por metro quadrado, que é a unidade oficial. Mas nós temos aquelas unidades usuais, certo? Então veja aqui, ó, no slide. Nós temos a usual como uma atmosfera, que equivale a 1 vezes 10 na quinta Pascal. 14,5 PSI representa 1 vezes 10 na quinta Pascal. 1 bar representa 1 vezes 10 na quinta Pascal, certo? E aqui você tem, na verdade, 76 centímetros de mercúrio, que é igual a 760 milímetros de mercúrio, que é igual a 1 vezes 10 na quinta Pascal, certo? Então, são as unidades que a gente acaba tendo aqui com relação. Beleza, meus queridos? De boa, tranquilidade? Beleza. Vamos lá. Bem, uma coisa importante salientar aqui é a relação que nós temos com a área, certo? A área ela é muito importante salientar aqui. A área, normalmente, a gente trabalha muito com centímetro quadrado, certo? Muito centímetro quadrado ali. Então, o que a gente faz? Esse centímetro quadrado eu passo para metro quadrado, fazendo o quê? Multiplicando por 10 a menos 4, certo? Tranquilo? Então, o centímetro quadrado é igual a 10 a menos 4 metro quadrado. Beleza? Então, olha uma questãozinha para a gente poder ver como é que está aqui o aprendizado de vocês. Imagine o grande risco que ocorre ao deitar em uma cama de pregos. Porque os faquires indianos, como esse da foto, aparentemente não incomodam, né? Ou seja, tem um indiano aqui, certo? Ele está sobre um faquir. A minha pergunta é, por que esse faquir, no caso, o indiano que está ali não demonstra nenhum incômodo? Por que eles não se machucam? Eu vou dar um tempinho para vocês poderem pensar nisso e daqui a pouco a gente volta para responder.
E aí, meus queridos, conseguiram resolver o exercício? Conseguiram pensar sobre isso? Tem tudo relacionado com pressão. O cara fala assim, meu Deus do céu, eu vou andar sobre pregos. Sim, mas você está distribuindo sua força ali, seu peso sobre várias pontas de prego, certo? É a ideia da pressão, né? Então, se você está apoiando o seu pé com toda a superfície do pé é uma coisa, você apoia o teu peso sobre uma pequena ponta, vai perceber que a pressão aumenta, certo? Então, por que não incomoda, né? Justamente por causa da pressão, meu querido. Olha aqui, ó. Como a pressão é a força dividida pela área, a pressão que o corpo do faqui causa em cima da cama é dividida em todos os pregos, aliviando a reação em seu corpo. Consequentemente, ele não se machuca e ainda impressiona os conhecidos sobre o conceito de pressão. Com certeza, ele não deitaria em apenas um prego, né? Não é bobo. Beleza, queridos? Então, ó, veja, né? Uma brincadeira, um conceito milenar, né? Um cão de prego milenar e que praticamente você tem esse conceito aí trabalhado, né, com o conceito de pressão, ok? Bem, retomando, fluido é todo gás ou líquido, ou seja, matéria que apresenta viscosidade que tem capacidade de se adaptar nos recipientes que o contêm. Viscosidade é a resistência ao escoamento. Densidade é a razão entre a massa e o volume de um corpo e pressão é a razão entre a força por unidade de área. Certo? Espero que vocês tenham gostado desse vídeo aqui. Falamos um breve momento e até mais.